Nessas pregações, a primeira coisa que eu desejo para vocês é a tranquilidade da alma. Nós somos doidos, nós somos loucos, mas nós temos uma tranquilidade. Quando nós nos aproximamos da Mãe de Deus, ela vai nos ensinando a ter toda a paz, toda a tranquilidade. Por quê? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 diz que Deus é um Deus de paz e não de confusão. Não deixe o inimigo colocar os seus pensamentos, colocar na sua vida a confusão. Antes de eu começar a dar o meu testemunho, eu gostaria de dizer que você está na igreja certa. Você está no lugar certo. Mesmo que muitas pessoas enxerguem você de forma errada. Porque lá fora vão dizer que você está ficando louco, que não é para você se vestir assim, que não é para você ser esse povo de preto, né? Tem gente que olha para vocês e começa a dizer, né? Lá vem o povo de preto. Lá vem o batalhão das saias varrendo o chão, né? Eu imagino que dizem as mesmas coisas com as minhas filhas espirituais. Uma delas estava andando dentro de casa, sua mãe olhou para ela e disse assim: não precisa mais eu passar o pano na casa nem varrer, porque você já está fazendo isso com essa saia exagerada. E ela disse: você não precisa se cobrir, porque você precisa mostrar a sua beleza feminina. Aí ela disse: mamãe, eu acredito que eu não preciso me cobrir, mas somente quando eu estiver dentro de 4 paredes com o meu esposo. Enquanto eu não encontrar a minha vocação do matrimônio, eu vou andar assim, porque a minha beleza não é para os outros homens, e sim para aquele que Nossa Senhora escolheu para a minha vida. A minha intimidade não deve ser exposta na rua. Você vivendo a modéstia, você está cobrindo o seu corpo e a sua alma contra os ataques do inimigo. Eu estava ali e Nossa Senhora olhou para mim. Nossa Senhora olhou para mim, aí disse assim: encoraja elas a perseverarem na modéstia. Aí eu estou falando aqui, não tem nada a ver com o tema de agora, que é o meu testemunho, né? Mas você, mulher, que ainda não vive a modéstia, viva. Começando cobrindo o seu coração com o Imaculado Coração de Maria. Amém? Amém. Meus amados irmãos, eu vou dar aqui o meu testemunho de vida. Quem aqui já estava alguma vez numa pregação do meu testemunho, levanta o braço. Quem nunca escutou meu testemunho, levanta o braço. Glória a Deus. Pode baixar. Eu vou apresentar para vocês a história desse miserável que está aqui, tá bom? Você quer conhecer, sim ou não? Sim! Você vai entender a partir dessa história como mamãe me ama, como Nossa Senhora me ama, como ela foi me buscar, como ela fez eu nascer. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, contar o meu testemunho para vocês, é que eu não quero contar o meu testemunho para mim me envaidecer, nem para você achar que eu sou um super, ultra, mega power católico, né? Tem pessoas lá na cidade que eu moro que quando chega no grupo e diz: é o Daniel que vai pregar, e tem gente que diz: não, a pessoa pega a cadeira e vai embora. Porque algumas pessoas acham que Deus só age se for no Daniel, e não é assim. Talvez eu seja o mais miserável pecador de todos que aqui estejam. Meus amados irmãos, a minha história começou difícil e desafiante desde o início da minha vida. Primeiro eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra em Mateus capítulo 10. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 10, do versículo 32 ao versículo de número 33. Enquanto você procura, diga assim: mamãe, eu te amo e quero ser amado por ti. Me amamenta, mamãe. Tranquiliza o meu coração, a minha alma, o meu espírito. Eu te amo, mamãe. Amém? Mateus capítulo 10, do versículo 32 ao versículo de número 33.
A palavra de Deus vai dizer assim: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei ele diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Fecha a Bíblia, senta aí, já está sentado, né? Respira que é de graça. Respira aí, ó. Glória a Deus. Agora preste atenção nessa história. Preste atenção nesta pregação, porque você vai entender o quanto mamãe me ama. Tá bom? Meus amados irmãos, mamãe me ama tanto que ela fez eu nascer num dia muito especial para a Igreja Católica. O dia 1º de novembro de 1991. Dia 1º de novembro é um dia que no calendário litúrgico, né? No calendário da igreja, se comemora e homenageia o dia de todos os santos. Eu tive a graça de nascer no dia em que a igreja homenageia o dia de todos os santos. Isso aqui já é um grande sinal que Nossa Senhora, ela me ama muito, por ter feito eu nascer num dia tão especial. Uma vez um padre disse para mim: missionário, é bom você ser devoto do santo do dia que você nasceu. Eu disse: Deus foi certo. E eu tenho um amor muito grande a todo o patrimônio da igreja hoje, né? Você vai perguntar: Daniel, qual é a sua maior devoção, né? Primeiro é com Jesus misericordioso, segundo Nossa Senhora, Rainha da Paz, e depois vem Santa Faustina. Eu sou louco por Santa Faustina. Santa Faustina mora lá em casa já há alguns anos, podemos dizer assim. E ela me ensina muitas coisas e por isso eu amo muito ela. E por eu ter nascido no dia de Todos os Santos, aí foi o primeiro bombardeio ao inferno, né? Nasci no dia 1º de novembro. Meus amados irmãos, a minha história ela já começou complicada desde o início dela, porque quando eu tinha por volta de 1 ano de idade, eu tive um problema de saúde muito sério, em que de princípio os médicos eles não sabiam identificar o que realmente eu tinha. O que foi que aconteceu? Minha mãe começou a presenciar que apareceu no meu corpo umas manchas vermelhas, e essas manchas eram umas manchas avermelhadas, já se tornando uma mancha roxa. Durante todo o meu corpo estava essas manchas cobrindo o meu corpo inteiro. Minha mãe, muito preocupada, me pegou e me levou para o hospital. Chegando lá, os médicos disseram para a mamãe que eu tinha que ficar internado. Eu tinha que ficar internado porque era algo muito sério que eles ainda não tinham descoberto. E aí eles fizeram uma bateria de exames e nada dava certo. Eles não sabiam o que realmente eu tinha. E eles investiram muito em vários exames e eu fiquei lá internado, e minha mãe rezando nos corredores do hospital. Minha mãe não sabia nem rezar o texto, mas ela rezava o texto, não sei como, mas a ação do Espírito Santo, né? E minha mãe ia rezando ali pelo seu filho caçula, o filho mais novo, você sabe que é o mais bajulado, né? Em toda casa, o caçula da casa é aquele, o queridinho, né? Tá todo mundo ali puxando a bochecha, né? Querendo aquele super cuidado, os irmãos mais velhos querendo colocar regras, né? É assim. Comigo foi, não sei com você. E aí, eu naquela situação toda, minha família inteira ficou abaladíssima, porque era algo que a ciência ainda não tinha identificado, era algo muito sério. Eu estava me aproximando rapidamente da morte e ninguém podia fazer nada. Quando na verdade tinha uma mulher fazendo tudo, me entregando nas mãos da Santíssima Virgem Maria, a mamãe que eu disse para vocês que me ama tanto. Minha mãe carnal me entregando para minha mamãe espiritual, né? E aí mamãe foi rezando ali por mim, e a minha outra mamãe conversando com mamãe. Foi ali elas duas juntas trabalhando sobre a minha vida. E aí, meus amados irmãos, eu fiquei internado vários dias nesse hospital. E aí teve um momento em que o médico chamou minha mãe e disse: minha senhora, eu lamento em lhe informar isso, mas
nós não podemos deixar essa notícia escondida, mas o seu filho não tem mais jeito. O seu filho não tem cura. Nós já investimos muito em identificarmos o que realmente ele tem, mas nós não conseguimos denominar a doença da qual ele está tendo. É algo muito estranho. Eu estava com a respiração baixa, o meu corpo estava muito fraco, os meus olhos quase não abriam. E aí o médico chega para minha mãe e diz que eu não tinha mais jeito, que eu não tinha cura, que eu ia morrer. E não ia demorar para a minha morte chegar. E aí, meus amados irmãos, mamãe olhou para ele e disse assim: o seu diploma de médico, os seus estudos humanos diz que meu filho não tem mais jeito, mas o Deus que criou o céu e a terra vai tirar ele daqui vivo. E mamãe falou isso chorando. Meus amados irmãos, você não tem noção da potência de uma lágrima de uma mãe. Uma lágrima de uma mãe é uma bomba atômica no inferno, pode ter certeza disso. Quando a mãe chorando apresenta a sua família, acontecem milagres. E mamãe chorando olhou para o médico e disse aquilo. As estruturas emocionais da minha mãe estavam abaladas. Estava aquele combate, ela só esperando a notícia que o seu filho ia morrer. Humanamente falando, minha mãe estava extremamente abalada, mas a sua fé estava de pé. Hebreus capítulo de número 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza das coisas que não se vê. O que é você ter fé? É você enxergar além daquilo que os seus olhos humanos podem alcançar. A fé, ela faz você atravessar paredes, atravessar corpo, atravessar tudo. Porque a fé, ela te leva a enxergar coisas que os seus olhos humanos não conseguem enxergar. Talvez você está aqui e tem alguém na sua casa que é dado como caso perdido, como não tendo mais cura, não tendo mais jeito. É aquele usuário de droga que ninguém quer mais. É aquela pessoa mais rejeitada do mundo, porque todo mundo já tentou a mudança dele e ele não quis. Talvez você tenha uma mãe, um pai, um tio, não sei, com uma doença que os médicos já disseram que não tinha cura, que não tinha mais jeito. Minha mãe estava nessa situação, olhando para mim, enxergando todos dizerem para ela que eu era um caso perdido, que eu ia morrer, que eu não ia suportar. E minha mãe, continuando em suas orações, o Espírito Santo sopra no coração dela e diz: o seu filho vai ser curado. Nos próximos exames vai sair o que realmente ele tem. Minha mãe chamou o médico e disse: olha, Deus me disse no meu coração que nos próximos exames vai sair o que meu filho realmente tem. E ele vai sair vivo daqui. O médico olhou para ela e disse: a senhora está querendo me ensinar a ser médico? Sua fanática. Ele disse que minha mãe estava tendo um certo tipo de fanatismo religioso. E minha mãe continuou nas suas orações, fizeram as novas baterias de exame. E por incrível que pareça, saiu o que realmente eu tinha. Era uma infecção no sangue, uma doença raríssima no sangue que eu peguei, que o médico disse que de milhares de pessoas uma só pega. É algo muito raro, da qual não existia medicamento nenhum naquela época para combater a infecção no sangue que eu tinha. Era mais ou menos uma espécie de leucemia. O meu sangue estava sendo totalmente corrompido e eu rapidamente me aproximava para a morte. O meu baço estava crescido e os meus pulmões não estavam funcionando direito. A baixa respiração estava quase me dando uma parada respiratória. O meu coração pulsava muito fraco, mas ali estava a mamãe comigo. Minha mãe rezou e milagrosamente o meu sangue começou a ser completamente restaurado. E aí, meus amados irmãos, esse foi o grande desafio, o primeiro grande desafio que esse irmão que você está olhando sofreu e venceu. Os médicos diziam que eu não tinha jeito, que eu ia sair de lá morto daquele hospital. Mas o Deus que criou os céus e a terra, o médico dos médicos, foi lá e me curou pela intercessão da Imaculada. E de repente o meu sangue começou a ser restaurado como se eu nunca tivesse tido aquela enfermidade.
O meu baço voltou a ser normal e os meus pulmões funcionavam melhor do que o do próprio médico que me examinava. Deus, Ele restaurou a minha saúde. E eu saí daquele hospital vivo, conforme as palavras de minha mãe chorando disseram. Meus amados irmãos, talvez você tenha uma doença em você, talvez você tenha uma fragilidade no seu corpo, da qual você já até se acostumou com ela ao ponto de você dizer que ela não tem cura. Para Deus não existe nada impossível. Nada de impossível existe para Deus, porque Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Mas Santo Afonso de Maria Ligório, ele dizia: quanto maior for tua confiança, maior serão as graças que serão concedidas a ti. Será que você está confiando o tamanho que você precisa confiar para que você possa combater o que você vive? Se você quer receber uma grande graça, tenha uma grande confiança em Deus. Confia. E confiar em Deus é saber esperar, saber o momento certo das coisas acontecerem conforme o tempo de Deus e não no nosso tempo. Porque às vezes a gente apressa tanto a Deus que a gente quer ensinar a Deus a trabalhar na nossa vida. É como se a gente pegasse na gola da blusa de Jesus e dissesse: me abençoa. Olha, tu me dá a graça, porque senão eu não dou o dízimo, senão eu não vou pro grupo, tu me abençoa, tá ouvindo? Às vezes a gente é assim. Às vezes a gente quer escorar Deus na parede e dizer para Ele: me abençoa. Não é assim. Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. Diga: Nossa Senhora Rainha da Paz, saí vivo daquele hospital. E aí eu tive uma educação maravilhosa. O meu pai, infelizmente alcoólatra desde 16 anos, mas um homem muito responsável em questão de colocar o prato de comida na mesa, de não faltar o emprego. Meu pai bebia 1 litro de cachaça por dia, mas ele nunca faltou o trabalho dele. E nunca faltou com as responsabilidades que ele tinha lá. Meu pai era um dos melhores funcionários de uma empresa chamada Cotesse, uma empresa de tecidos. E meu pai, ele fazia pagamentos, ele cuidava de muita coisa lá dentro. Um homem responsável, mas com a fragilidade do alcoolismo. E o alcoolismo do meu pai era a grande ferida do meu coração. Por quê? Porque muitas vezes eu presenciei papai e mamãe se degladiando dentro de casa. Briga feia mesmo. Mamãe sofrendo muito com o alcoolismo do meu pai, e aquilo me maltratava. Mas o meu pai, ele sempre foi um pai de conversar comigo, de dizer para mim estudar. Mas não era aquela conversa assim que era necessária, né? Era uma conversa assim: ó, tu não vai usar droga não, viu? Pronto. Ele não chegava: filho, não use droga, isso não vem de Deus e tal. Minha família sempre foi católica, mas não era um catolicismo praticante, era apenas de boca. E aí, no decorrer da minha vida, até os meus 13 anos de idade, meu pai se esforçou para pagar colégio particular para mim. Estudei em colégios bons lá em Fortaleza, colégios particulares, colégios caros. Meu pai se esforçou o máximo possível para mim ser um advogado, um médico, para mim ter um futuro brilhante na vida profissional. E meu pai, ele dava o gás mesmo, dava o sangue para mim ter uma boa educação. E até os meus 13 anos de idade, quando eu entrava na minha casa, eu dizia: papai, a benção, mamãe, a benção. Hoje a coisa mais rara do mundo é um filho dizer: papai, a benção, mamãe, a benção. A influência do marxismo cultural, do comunismo, do relativismo na atualidade tem tirado os valores familiares. Hoje em dia o filho olha para sua mãe, chama ela de coroa, de velha, mas nunca chama de mamãe. É muito raro um filho que diga: mamãe, eu te amo, mamãe, a bênção, papai, a bênção. E eu era assim até os meus 13 anos de idade, uma criança excelente. Tinha todo o interesse de estudar, aquela criança com óculosinho na cara, cabelinho de lado, com a pastazinha na mão, era levado para a escola com sua mãe. Minha mãe, morrendo de medo de eu ser atropelado, segurava forte na minha mão, cuidando de mim. E aquela criança, até os 13 anos de idade, era uma criança maravilhosa. Mas com 13 anos de idade começou o bombardeio do inferno contra a minha vida. Foi a minha primeira vez que eu usei cocaína.
Alguém de dentro da minha família colocou droga para mim usar a primeira vez, eu apenas com 13 anos de idade. E naquela época, 13 anos de idade, as crianças ainda brincavam de bila na rua. Não sei se aqui chama bila, aquelas bolinhas de gude, né? Biloca, é? Pronto. Naquela época, 13 anos de idade, brincava de biloca, né? Brincava de futebol, botava a chinela lá no chão, né? Às vezes era gol, a gente dizia, né, isso aí foi trave, né? A gente enrolando. As minhas brincadeiras eram essas: soltava peão, soltava raia. Hoje em dia, 13 anos de idade, o povo tá tudo querendo casar, já tá querendo ter filho, né? Assim. Pois bem, na minha época, pelo menos na minha época, as nossas brincadeiras eram essas: brincar de bandeirantes, né? Carimba, essas coisas. E aí eu lá na minha infância, o diabo vai e usa uma pessoa de dentro da minha família. Não foi meu pai nem minha mãe, mas eu prefiro não dizer quem foi. E essa pessoa chega com aquele prato na mão e um pó branco no prato e diz: olha, cheira isso aqui que você vai se sentir bem. O diabo, quando ele apresenta o pecado para você, a primeira coisa que ele te apresenta é o prazer que o pecado te dá, e não a consequência ruim que ele te dá. O diabo, quando ele vai apresentar algum pecado para você, ele vai fazer você lembrar primeiramente do prazer do pecado e não da consequência do mesmo. Cheira isso aqui que você vai se sentir bem. Eu ainda uma criança, não sabia direito o que era aquilo. Peguei uma cédula de dinheiro, coloquei de um lado do meu nariz, tapei do outro lado e cheirei cocaína a primeira vez. Cheirei a cocaína pela primeira vez com 13 anos de idade. Ali foi o grande início da destruição da minha história. Fiquei viciado em cocaína a partir daquele momento em que me disseram que era apenas uma única vez. O diabo, ele vem com esse mesmo assunto para todos. Lá é só uma vezinha. Aquela vezinha foi algo que durou muito tempo. Fiquei viciado na cocaína. Foi uma sensação diferente, mas uma sensação diabólica. Você que nunca usou, não queira usar. E você que já chegou a usar, se livre disso. Porque por mais que você não perceba, isso está destruindo sua vida. E aí eu cheirei cocaína, fiquei naquele alerta. Comecei a dizer para minha mãe que ia para casa do colega fazer o trabalho da escola. Eu ia na favela comprar cocaína para me cheirar. Naquela época, a bala de cocaína mais barata era R$10. Como é que eu ia comprar se eu não trabalhava e eu era apenas uma criança? Um pecado puxa outro pecado. Diga para a pessoa que está do seu lado: um pecado, ele puxa outro pecado. Olha para cá. Como eu era uma criança e eu queria usar droga, porque eu já tinha me viciado, já era considerável um viciado, porque a quantidade de cocaína que eu usei no dia foi o suficiente para me querer mais. E eu não trabalhava. Um pecado puxa outro pecado. Comecei a fazer furtos dentro da minha própria casa. Comecei a abrir a carteira de papai e tirar dinheiro do meu pai. Comecei a roubar objetos dentro da minha própria casa. Ia para a favela dizendo para minha mãe que ia para a casa do coleguinha de escola fazer o trabalho da escola. Enquanto eu ia na favela, vendia o objeto e comprava cocaína, e lá mesmo eu cheirava. E aí o que é que acontece? Comecei a fazer más amizades nesses ambientes que eu estava passando a frequentar. E essas amizades novas que eu tinha feito eram pessoas que assaltavam, traficavam e usavam várias outras drogas. O que foi que aconteceu? Comecei a fumar maconha. E aí da maconha comecei a usar heroína. Da heroína fui para o êxtase. E assim as drogas foram sendo participantes da minha vida, coisa que não tinha antes. E aí, meus amados irmãos, eu lá fazendo amizades erradas, já não entrava mais em casa dizendo: a benção papai, a benção mamãe. Eu já não andava como antes. Comecei a andar que nem bandido. Você já viu os ladrões andando, aqueles que são metidos a bandidão, né? Anda todos se balançando. Aí eu entrava dentro de casa. Mamãe olhava pra mim e dizia: e aí, coroa, tá massa? Minha mãe olhava assim, se assustava. Meu filho, o que é isso? O que é isso o quê, irmão? Agora o sujeito é sujeito homem. Agora eu sou bandido. Naquele dia que eu disse isso pra minha mãe começou a chorar.
E eu não estava nem aí para as lágrimas da minha mãe, porque a minha cabeça era na droga e no mundo da perdição. Fiz amizades horríveis. Comecei a querer ir para a festa do mundo. E aí a galera me ligava e dizia: e aí, botaram logo um apelido em mim, porque o diabo ele muda logo o seu nome, né? Ele não quer conversa com seu nome de batismo. Ele lhe batiza no batismo dos infernos, né? De Daniel Silveira foi para Magon. Precisa explicar por quê? Precisa não, né? Você está vendo aqui, ó, né? Essa belezura, né? Fisiculturismo. Andei tanto fazendo turismo que sequei. Então, gente, é o Magon. Alguns me chamavam de Magão. Até hoje em Fortaleza tem pichação minha lá, Magão ATM. Eu fui fundador de uma gangue organizada lá. Até hoje a gangue existe, infelizmente. Mas vamos por partes, né? Mudaram logo meu nome, aí as amizades começaram a dizer: ei, cara, vamos sair, vamos pegar umas gatas aí e tal, vamos fazer umas Babilônias. Eu disse: tô dentro, vamos nessa. E aí comecei a ir pra festa, e aquele negócio de forrozão e tal, né? Isso com 14 anos de idade. De tanto eu ter feito furtos, eu já não furtava mais dentro de casa, porque estava ficando embaçado, né? Comecei a furtar fora de casa. E lá em Fortaleza eu roubava nos ônibus, puxava bolsa de mulheres, comecei a fazer furtos na rua. Juntei dinheiro e com 14 anos de idade eu comprei a minha primeira arma de fogo. Comprei meu primeiro revólver. Meus amados irmãos, comecei a fazer assalto à mão armada com apenas 14 anos de idade. Cheguei a fazer refém, com pistola .40 na cabeça. Virei um monstro. Primeiro assalto à mão armada deu certo, dinheiro fácil. Fui pra curtição, botei litro de uísque na mesa e lá estava eu me achando a última Coca-Cola gelada do deserto. Uma coisa que o diabo lhe dá: vaidade. Se você é uma pessoa vaidosa, comece a rezar para Deus tirar isso de você. Isso não vem de Deus. Vaidade exagerada. Você quer chamar a atenção dos outros pela sua beleza, pelo seu jeito de vestir. Não queira chamar a atenção de ninguém assim. Você, menina, que quer chamar a atenção do homem, seja virtuosa em oração, em penitência, e não querendo mostrar suas partes íntimas, porque você não é objeto. Você é homem do mesmo jeito. O que foi que o diabo colocou logo em mim? Vaidade. Comecei a querer andar só com roupa de marca. Eu era o cara, tá entendendo? E aí eu lá na festa, eu coloquei a mesa lá com um litro de uísque, lá estava eu. Não sabia dançar, era só no balançar da perna, só no movimento. Quando uma perna cansava, eu passava para outra. E o litrão de uísque lá e eu lá, com cara de adulto. Comecei a ser cercado de mulheres. Botei logo cocaína para elas cheirar. E aí a virgindade, ó, voou. Prostituição. Comecei a viver uma vida de sexo desregrado. Fiquei viciado em assaltos ao ponto de eu chegar a fazer 12 assaltos em um único dia. 12. Meus amados irmãos, sexo, droga e rock and roll, né? A cara do jovem sem Deus, né? Comecei a ir para as festas. Virgindade já era, perdi a virgindade. Prostituta no meio da canela, droga. Comecei a conhecer a galera da pesada, virando noites e mais noites. Eu vivia na favela, já não queria mais nada com estudo. Só cheguei até a 8ª série porque ainda ameacei os professores de morte, porque senão não tinha chegado. Só fiz até a 8ª série, até hoje eu não tenho um ensino fundamental completo. Hoje é porque não tenho mais tempo, mas eu tinha muita vontade de voltar a estudar. Mas o tempo não dá. Vou pregar em missão em outros lugares e passo dias fora, né? Mas eu estou rezando e colocando isso aos pés da Santíssima Virgem, porque eu também quero muito fazer teologia, né? Então, meus amados irmãos, eu fui me misturando com essa galera e a galera ia me influenciando mais ao pecado. Chegava em motel, eu pegava um quarto de motel, botava 5 prostitutas para passar a noite toda transando comigo, usando droga. Muita coisa pesada. Comecei então a traficar drogas. Vendia 2,5 gramas de cocaína por R$60. Já cheguei a possuir quilos e mais quilos de cocaína.
2,5 gramas, R$60. Eu comprava 5 quilos de cocaína, eu fazia 8, porque eu misturava com medicamentos. E aí o dinheiro fácil ia vindo. Comecei a ganhar dinheiro fácil. Comecei a colocar gente para trabalhar para mim. Isso tudo escondido do bairro que minha mãe morava. No bairro que minha mãe morava, eu comecei a fazer amizades boas para me enganar tanto minha mãe como o povo e a polícia. Eu era aquele cara bonzinho no bairro dela. Quando eu saía de lá, colocava logo o boné, e o bonézão lá embaixo, e eu, só pivete, tal, tá rocheira, né? E aí eu fui me enterrando em muita droga, muita mulher, muito sexo, muita curtição, muita bebedeira, fumando cigarro e muita droga, muito tudo do diabo eu tinha lá. A gente queria sempre mais. A gente nunca se contentava com o que tinha. Se a gente tinha R$100, a gente queria ter 200. Se tinha 200, queria ter 400. Se tinha 400, queria ter 800. Era assim, o diabo sempre me influenciando a querer mais. Já estava sendo usuário de droga, viciado em fazer assalto. Comecei a traficar droga, tinha gente trabalhando para mim. Eu pegava 5 quilos de cocaína, já tinha lá tudo preparado, jogava na mão de um tanto, jogava na mão de outro tanto. Depois eu só esperava o dinheiro chegar, eu deitado numa rede. Final de semana chegava, não esperava nem o final de semana chegar direito, já na quinta-feira começava a destruição. No resto eu estava só destruído lá na minha casa, pela droga. A gente colocou boca de fumo, já tive em meu poder por volta de 10 bocas de fumo em Fortaleza. Às vezes eu chegava na boca de fumo, tinha lá televisão empenhada, bicicleta, moto, e aí eu fui vendo dinheiro fácil chegar fácil, mas também ia fácil, porque eu gastava tudo com prostituição. Meus amados irmãos, nessas idas e vindas a polícia começou a ficar visando quem era o dono daquelas bocas de fumo. O que foi que aconteceu? Eu comecei a ser caçado pela polícia. Fiz inimigos no tráfico de droga. Tive 4 inimigos pesados que pagavam dinheiro alto pela minha cabeça. Rivalidade da criminalidade. Assaltos que eu fiz, troca de tiro com polícia, perdi as contas de quantas vezes eu troquei tiro com polícia. E Nossa Senhora lá, a mamãe que eu disse para vocês que me ama, ela estava lá. Mesmo quando eu ia na favela, ela ia comigo. Quando eu usava droga, ela intercedia para mim me libertar. Mamãe estava lá. E aí, meus amados irmãos, teve já situações que eu passei muito perto de morrer. Uma das eu vou contar para vocês. Uma vez eu fiz um assalto, eu fugindo da polícia. Cheguei em uma localidade, dobrei na rua de um canal. Quando eu olho para o outro lado, para uma viatura do GAT. Quem conhece a polícia de Fortaleza sabe que o GAT anda armado até os dentes. Armamento pesado. Quando eu olho para o outro lado, eu vejo a viatura parando e os policiais descem fortemente armados em minha direção. E na hora que eu vi os policiais, eu ainda dei uns tiros e eles atirando em minha direção e eu na deles. Quando eu olho para trás, outra viatura para e eu fico cercado pela frente e por trás. A única opção que eu tive foi pular dentro de um canal. Quando eu pulei dentro do canal, eu lá naquele canal, eu olhei para a parede do canal, tinha a boca de um esgoto. E eu entrei dentro daquele esgoto. E lá dentro, meus amados irmãos, uma escuridão imensa, uma dificuldade imensa de respirar, impossível respirar lá dentro. E eu fiquei todo sujo de lodo, fezes e os ratos subindo em cima de mim. E eu todo arranhado, porque eu engateava dentro do esgoto, né? E as minhas pernas escorregavam nas fezes e nos lodos, e os ratos subiam em cima de mim, e eu fiquei todo arranhado e sujo. E a polícia atrás de me matar. Eu passei por volta de 30 minutos dentro de um esgoto. Algo impossível. Porque uma pessoa lá dentro, nesse tempo todo, ela morria sem ar. Você imagina o cheiro, né? Não quero nem imaginar, porque é arriscado você vomitar a merenda de hoje, né? Pois é. Quando eu saí daquele esgoto, que era um canal que do lado tem uma praça chamada Praça do Jardim América, o nome do bairro. Quando eu saí daquele esgoto,
a praça cheia de gente, as pessoas olhando para mim e rindo da minha cara. E eu todo sujo, arranhado, fedendo a fezes, né? Fezes é cocô, para quem não sabe. E eu saí de lá envergonhado, fui para minha casa. Quando eu chego no portão da minha casa, eu lembro como se fosse ontem. Eu seguro na grade do portão, com a cabeça baixa, humilhado pelo demônio. Quando eu olho para frente, eu enxergo a minha mãe. Que é isso, filho? Eu entrei em casa, tomei um banho, ela me deu um abraço e eu fui chorar sozinho. Meus amados irmãos, a minha vida, ela foi uma vida de trevas durante uma boa parte dela. Muitas vezes eu cheguei a fazer assaltos, cheguei a participar em latrocínio, um assalto seguido de morte. Muitas vezes eu ia tão drogado que eu nem sabia quem é que tinha matado, se foi eu que matei a pessoa, se foi meus amigos. Mas muitos latrocínios eu estive. Provavelmente eu tenho matado pessoas, e não foi menos de 3. Acredito que mais do que isso. Não tenho as provas, mas com certeza deve ter acontecido, né? Atirei em briga de torcida organizada, a multidão correndo e eu só vi as pessoas caindo. Eu não sei quantas pessoas e se matei de fato, mas tudo indica que sim. E aí eu vivia naquela infelicidade querendo encontrar a minha felicidade. Eu vivia na infelicidade querendo encontrar a minha felicidade. O mundo, ele pode te oferecer o prazer de você transar, o prazer de você usar uma droga, mas ele jamais vai te oferecer a felicidade. Jamais ele vai te dar a paz da tua alma, a tranquilidade do teu espírito, jamais. E lá estava mais um jovem, como tantos estão aí fora, se perdendo. E lá estava eu tentando encontrar a minha felicidade. E quanto mais eu usava droga, mais vazio eu ficava. Quanto mais eu transava com as prostitutas que eu contratava, mais vazio eu ficava. Das vezes que eu mandei fechar o bar, fecha, porque tudo que tem no estoque a gente paga. E estava lá rodeado de prostituta, rodeado de gente perdida. E lá estava eu me perdendo, afastado de Deus. E o que foi que aconteceu? Muitas pessoas diziam que eu ia morrer baleado, que eu ia morrer na droga, que eu ia morrer lá. Mas não, amados, eu não morri lá, porque a Imaculada olhava para mim. Ela me escolheu para ser profeta. Meus amados irmãos, muitas vezes eu passando em frente à igreja católica, eu vi as pessoas ajoelhadas adorando o Santíssimo. Eu não sabia o que era o Santíssimo. Eu não sabia que a Eucaristia era Jesus. E aí muitas vezes eu drogado, eu olhava para dentro da igreja e dizia: meu irmão, essa galera da igreja é mais lombrada do que nós que estamos aqui fora. Os caras estão de joelho falando xiriara, lá. O que é isso aí? Isso aí é nóia na minha cabeça, né? E esse povo ajoelhado diante dessa bolinha branca. E quando eu olhava para a bolinha branca, que eu não imaginava que era Jesus, eu via um braço saindo de dentro dela fazendo assim: vem que eu vou mudar a tua vida. Eu escolhi você. E eu lá fora, meu irmão, a bolinha branca tá falando comigo. E meus amigos diziam: tu tá ficando elombrado, macho. E eu não sabia que ele era Jesus. No dia que eu descobri quem era Jesus na minha vida, eu chorei tanto. E dizendo: meu Deus, me perdoa por eu ter te chamado de uma bolinha branca. Me perdoa, Jesus, né? E aí, meus amados irmãos, eu lá enterrado, atolado na droga, na prostituição. Quando chegou com meus 17 anos de idade, eu já estava usuário de várias drogas, mas eu ainda não tinha experimentado o crack. E aí, com 17 anos de idade, eu entrei no crack. Minha primeira experiência com o crack. E aí foi a destruição. Eu estava com um patrimônio até grande, porque eu também estava assaltando carros e desmanchando carros, clonagem de cartão. Tudo que dava dinheiro no meio da criminalidade eu estava dentro. Sequestrei o dono de uma concessionária, crime organizado mesmo. E aí quando eu entrei no crack, eu comecei a torrar o dinheiro que eu tinha, mais ainda. Crack, pedra por cima de pedra. E aí eu ia me atolando, ia perdendo mais ainda o peso, né? Eu já era magro, fiquei seco. Cheguei a pesar por volta de 42 quilos, por incrível que pareça. E eu lá destruído pelo crack, muitas vezes eu entrei no banheiro e eu olhava para minha face no espelho e eu dizia: eu tô me matando. O crack é um suicídio a longo prazo e ele tira tudo de você, a sua dignidade, o seu respeito, ele tira de você a sua família, a sua sensibilidade de amar o outro.
Ele faz você fazer coisas horríveis, até mesmo com as pessoas que você ama, até mesmo com as pessoas que te amam. A droga, ela faz isso, ela entra como quem não quer nada. Depois que você está lá dentro atolado, ela vai destrói você. E foi isso que aconteceu comigo. E eu acabei que sendo aquele drogado, perrapado, aquele destruído mesmo, ao ponto de ninguém querer chegar perto. Eu era um leproso aos olhos do mundo. Às vezes eu vinha andando na calçada e tem aquelas senhorinhas que botam as cadeiras na calçada, né? Algumas até para falar mal da vida dos outros. Pois é. Às vezes eu vinha lá na calçada andando, aí tava lá aquelas senhoras lá na calçada. Não são todas que falam mal da vida dos outros, viu? Só algumas, né? Algumas. Tava lá as senhorinhas lá na calçada conversando. Quando eu vinha na calçada, elas diziam: fala, meu Deus, lá vem o filho da Cristina. Corria pra dentro. E tinha umas que trocavam o portão assim, todas se tremendo. Tinham medo de mim, eu era um monstro. As pessoas tinham medo de mim, porque viam eu trocando tiro com polícia, eu sendo procurado, né? O cara é sequestrador, o cara é perigoso. Todo mundo tinha medo de mim. Interessante que tinha uma que era corajosa, escrivã do raio. Meus amados irmãos, essa era uma bem gordinha, ela assim, bem forte, né? Como é que ela tem coragem de insultar comigo? Porque nem é difícil de acertar a bala, né? Eu vou dar um tiro na cabeça dela. Eu passava na rua, sabe o que ela dizia? Já vai, seco do 15, né? Eu olhava pra ela, que é desgraça. Ela, já vai se atolar na droga. Tu vai morrer drogado, seu trombadinho. E eu ficava com ódio dela. Quando não era assim, ela dizia: lá vai, drogadinho! Tirando onda com minha cara. Teve uma vez que eu tava armado, irmão. Oh, rapaz, Deus foi sério. Na hora que eu ia passando lá do outro lado, ela disse: já vai usar droga, drogado velho do cão, mago rei do cão. Puxei uma .40 de trás aqui, ó. Agora eu te mato, desgraça. E fui pra cima dela. Ela rapidamente entrou em casa, trancou o portão, entrou. Se ela tinha esperado eu dar uma distância, que ela não é besta, né? Na hora que eu vim, ela entrou bem rápido, trancou o cadeado e eu fiquei lá no portão. Aparece pra tu ver como eu te mato. E ela botava a banda do olho assim: atira, bestado. E eu venho mais pro lado pra tu ver como eu te mato, sua praga. Aí ela: atira, bestado, tu não me acerta não, tu não mata ninguém, frouxo. Aí depois vai mais pro lado pra tu ver como é mesmo no meio da tua testa. Eu vou te pegar. E ela: pega não. Eu disse: eu vou te pegar. E ela passa pela brecha do portão. Adivinha quem foi que resgatou o filho dela das drogas? Eu, evangelizando ele pela graça de Deus. Aquela mulher que me odiava uma vez estava sentada na calçada. Eu já tinha tido um encontro com Deus. Lá vinha eu com a Bíblia Sagrada na calçada. E ela estava lá sentada na calçada com a cabeça baixa chorando. Eu peguei no ombro dela e disse: ô irmã, por que você está chorando? Quando ela me viu: veio terminar de me matar? Eu disse: calma, irmã. Eu encontrei Jesus na minha vida, eu mudei de vida. Aí ela olhou, viu a Bíblia na minha mão. Ela disse assim: antigamente você roubava com a arma na mão, agora tu tá roubando com a Bíblia. Aí eu disse: minha irmã, acredite no poder da palavra de Deus. Eu me converti, eu mudei de vida. Aí ela: tu mudar de vida é mais fácil o diabo rezar o rosário. Eu disse: minha irmã, eu mudei de vida. Aí eu insisti tanto que eu fui descobrir por que ela estava chorando. Ela disse: o meu filho está usando droga e foi preso por fazer um assalto. E aí eu olhei para ela, naquela hora o diabo disse, né, no meu ouvido: vai, fresca com a cara dela. Se fosse outro tinha dito: não, bem feito. A língua pagou. Né? Se fosse outro usado pelo inimigo, né? Não é? Mas eu não fui usado pelo inimigo. 1 João capítulo 4, versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmã, calma, Deus está no controle de tudo. Cadê seu filho? Foi conversar com o menino mudou de vida.
Nunca persiga ninguém. Nunca duvide do poder de Deus. Nunca fale mal de um drogado, pois esse drogado um dia pode estar pregando a palavra de Deus aqui para você. Aleluia. Meus amados irmãos, a minha vida se atolou no crack, em tudo que não presta. Quando eu estava nas últimas, mataram meu cunhado com 2 tiros na cabeça. 2 tiros de .40, a cabeça dele. As balas entraram do tamanho de uma... Como é o nome da pelota? Biloca, né? Entraram do tamanho de uma biloca, saíram do tamanho o suficiente para destruir o crânio dele. O cérebro dele voou na parede com os tiros. Parou uma moto, o cara desceu da moto, deu 2 tiros na cabeça dele. E meu cunhado era um cidadão, professor, mas era meio valente, gostava daquelas competições de som. Aí numa briga que ele se meteu, o cara ficou com raiva, depois de alguns dias foi lá e matou ele. Quando ele morreu, eu fiquei pensando, nossa, eu sou um cara tão monstruoso, assalto toda semana, trafico droga, faço tudo de errado e eu não morro. O povo dizia que vaso ruim não quebra. O povo dizia que eu nem entrava no céu nem no inferno. Eu não entrava no céu porque no céu só entra o santo, e no inferno eu não entrava porque o diabo tinha medo de eu roubar o lugar dele ali. Eu era tão ruim que as pessoas diziam isso. Quando ele morreu, eu fui foragido para um bairro chamado Bairro de Fátima. Aí começou o grande sinal de Deus. Fui morar no bairro de Fátima. Por que é bairro de Fátima? Em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Fui morar nesse bairro escondido da polícia e dos 4 traficantes que queriam minha cabeça. Eu, destruído pelo crack, fui morar lá. Interessante. A mesma pessoa na minha família que tinha me colocado no mundo das drogas olhou para mim e disse assim: Daniel, bem aqui tem uma igreja chamada Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida 13 de Maio. Cara, vai um dia lá. Eu, tá massa. Eu lá com cigarro, não. Quando foi no dia 10 de agosto de 2010, eu fumando cigarro no quintal da minha casa, eu sempre, desde 7 anos de idade, eu vejo coisas que os olhos humanos não veem. Realidades espirituais que nos cercam, Deus me dá a graça de eu enxergar. Não é? Perdi as contas de quantas vezes vi Nossa Senhora. Eu tão miserável, né? Mas ela aparece, eu digo assim, amém, né? E aí, naquele dia, eu fumando cigarro no quintal da minha casa, eu olho para o céu, eu vejo uma luz bem forte lá em cima e uma escada vindo dessa luz até a terra. Uma escada linda, cheia de rosas, e essa luz lá em cima e os anjos voando ao redor. Que foi que eu pensei que era nóia, né? Aí eu disse, vixe, que viagem irada, pivete. E meu irmão estava do lado, meu irmão Thiago Silveira. Meu irmão do lado olhou pra mim e disse, que foi, mancho? Disse, tá vendo não, doido, essa parada aí, ó, uma escada dos anjos e tal, tá doideira a visão aqui, ó, meu irmão. E ele achando que eu tava pirado já, mamãe tem que internar o Daniel, eu já tava vendo as cores de novo, porque eu via. E aí, eu sinto uma mão tocando no meu ombro direito. Quando essa mão toca, eu fiz assim, olhei pro lado, eu vi um homem assim, com a mesma aparência de São Bento, barbona assim, branca e tal, todo iluminado de roupa branca do meu lado. Chico, pai, quem é tu, meu irmão? O cara olha pra mim e diz assim, eu sou o seu anjo da guarda. Parece mentira, né? Pois foi. Eu sou o seu anjo da guarda. Eu disse, pode crer, eu tô vendo meu anjo da guarda e tudo hoje, ó, meu irmão, tô na bênção, pivete. Meu irmão rindo de mim, né? Não tava vendo nada. E aí o meu anjo da guarda olhou pra mim e disse, olha pro cigarro que você tá fumando. Eu olhei e ele disse, esse papelzinho branco representa a sua vida, Deus ele lhe criou. Aquelas coisas que tem dentro do cigarro representavam os pecados que eu coloquei para dentro da minha vida. O fogo, a cinza e a fumaça representavam o demônio destruindo minha vida e minha vida acabando, sumindo sem sentido. E eu lá olhando pro cigarro mais ou menos assim, ó. E ele falando e eu eu em estado de graça. Quando o cigarro acaba, que chega lá no filtro, ele diz, e agora, o que é que você faz com o cigarro? Eu jogo fora, né, mano? Não dá mais pra fumar. Ele disse, é isso que você quer fazer com sua vida? Na hora que ele falou aquilo, que eu joguei o cigarro pro lado, eu fiquei com aquela dor dentro de mim, nossa, eu preciso mudar.
E aí, meus amados irmãos, eu me levantei, entrei no quarto, tranquei a porta e eu olhei para uma Bíblia Sagrada do meu irmão que estava lá no canto empoeirada, que por muitas vezes eu passei por ela planejando assalto, passei por ela drogado e nunca tinha aberto aquela Bíblia. E naquela noite foi diferente, eu não olhei mais como apenas um livro, mas eu percebi que ali são as cordas vocais de Deus querendo se comunicar comigo. Eu peguei aquela Bíblia e eu não sabia falar direito, mas eu peguei aquela Bíblia e Deus sabe o seu coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz que Deus vê seu coração, Deus sabe seu coração. E eu peguei aquela Bíblia, levantei o meu olhar para o céu, olhando assim, né, para os telhados lá da minha casa, do quarto, mas em direção ao céu. Aí eu disse: ei Deus, de rocha mesmo, Pai, eu vou abrir aqui a palavra, tá ligado? E tu vai falar comigo aí, o que tu quer falar comigo hoje. Aí eu abri a Bíblia de uma vez e bati o meu olho bem em cima de Apocalipse, capítulo de número 12. Só que eu fui direto no versículo 7. Miguel e seus anjos combatendo o dragão, e o dragão perde a guerra. Quando eu estava lendo aquela passagem, eu escutava uns estrondos em cima do quarto, e umas luzes bem fortes. Deus me deu um entendimento que ali era a batalha espiritual de anjos contra demônios. E os demônios que me cercavam naquele momento estavam sendo derrotados pela espada de São Miguel Arcanjo e o calcanhar da Santíssima Virgem Maria. Meus amados irmãos, aquela noite eu não tive vontade de ir para a rua usar droga. Foi a minha primeira vigília. E eu passei a noite rezando, orando, e eu colocava a mão na Bíblia Sagrada e eu ia rezando e Deus ia falando comigo, e eu conversando com Nossa Senhora. Eu: ei mãe, pode crer, eu estou mudando, eu estou mudando. E aquela noite eu passei a noite inquieto em oração, louco para ir para a igreja, mas eu sabia que a igreja estava fechada de madrugada. O que foi que aconteceu? Eu esperei dar o outro dia, dia 11 de agosto de 2010. Foi o grande dia do meu encontro com Jesus e Nossa Senhora. Meus amados irmãos, eu me arrumei todinho, botei um sapato, botei a melhor roupa que eu tinha, coloquei lá o meu bonézão na cabeça. Ei mãe, eu vou chegar ali na igreja ali, viu? Falou. Minha mãe olhou pra mim: na igreja? Eu disse: é sim, compadre, agora vai dar certo, viu? Viu umas paradas aí e tal, tu vai ver. Vai com Deus, né? O padre nessa hora nem tá lá, meu filho, deve estar dormindo. Não, mas eu vou primeiro conversar com Deus, aí depois eu procuro o padre. Aí foi pra igreja, lá eu pra igreja, né? Cheguei lá na igreja, procurei o primeiro banco da igreja, olhei pro lado e pro outro, não tinha ninguém na igreja. Eu já é isso, meu irmão. Ninguém veio pra igreja hoje só porque eu vim. Meu irmão, eu sou perigoso mesmo, ó. Me ajoelhei lá no primeiro banco, Deus reservou esse momento, foi pra mim. Aí eu olhei pra imagem de Nossa Senhora de Fátima, lá se estava ela. Quando eu olhei pra imagem dela, eu disse: ei mãe, ó, vou te dar a real aqui, ó. 4 camaradas querendo meter bala em mim, os homens estão atrás de mim aí querendo meter bala em mim, tá ligado? A senhora tem que falar com o teu filho aí, meu irmão, pra ajeitar minha vida. Eu quero mudar, eu quero ser um cidadão, ó. E aí eu fui rezando, né? E Nossa Senhora olhando com aquele olhar de misericórdia para mim. E aí eu fiz a minha oração. E aí, lá no meu coração, a voz me disse: vá se confessar. Aí eu me levantei: me confessar, meu irmão, pode crer, eu vou chegar lá. E fui me confessar. Cheguei lá, na salinha do confessionário, olhei para dentro, aí tinha um senhor lá. Aí eu: pode entrar. Aí eu entrei na sala, e aí, coroa, tá massa? Fechei a porta. Ei, mano, vim me confessar aqui. Aí pediu pra me sentar, eu me sentei, né? Todo lá, todas as pernas pra frente lá, nem aí. Ei, padrão, deixa eu te dar um toque aqui, que eu sou bandido, ó, meu irmão. Sou bandido, troco tiro com polícia, eu sou jogo doido, ó. O padre olhou pra mim e disse: conte a sua história desde o início da sua vida. Eu: meu irmão, se eu contar a minha história pro carroceiro, o burro chora. Tu quer mesmo que eu conte? Quero tudo.
Comecei a contar a minha história. Quando eu comecei a contar que eu fiz sequestro, troquei tiro com bandido, com polícia, tinha boca de fumo em meu poder, tava todo perdido, todo torto. Ele, pelo amor de Deus, meu filho, pelo amor de Deus. Eu disse, padre, compadre, tu acredita que eu já botei foi uma pistola na cabeça de um pivete de 1 ano de idade, meu irmão? Eu obrigando o pai dele a dar o dinheiro, compadre. Pelo amor de Deus. Eu disse, padre, eu uso 8 tipos de droga, padre, 8. Eu sou mais viciado no crack, mas o que tem pra nós usar, meu irmão, eu tô usando, eu tô nem vendo não. E o padre lá, me ouvindo. Gente, aquele padre, o padre Castelo, o nome dele. Aquele padre, ele me deu uns conselhos, todos se tremendo, mais dele. Bichinho com medo de mim. E aí aqueles conselhos lavou a minha alma. A potência de uma confissão. Mas o diabo não tinha desistido de mim não. Aí eu saí lá do confessionário. Quando eu pisei fora do confessionário, vixe, meu irmão, que sensação doideira. Tô leve como uma pena. E é porque eu nem fumei um hoje, ó. Tô transformada, eu vou mudar mesmo. Mas saí. Fui pra frente da igreja. Quando cheguei lá, eu fiquei atrás de uma comunidade, de um grupo de oração, né? Só que eu ainda tava com aquela fisionomia de ladrão. E as pessoas iam passando, aí eu chamava o povo, ei, chapei, vem cá. O cara ficava com medo, apressava os passos e se embora, pensando que era assalto. Eu digo, meu irmão, ninguém vai falar comigo, é? Aí quando passava a senhora, ei, coroa, chega aqui pra mim te perguntar uma parada aqui. Ela, ai meu Deus, segura logo a bolsa. Eu, vixe, meu irmão. E eu lá triste porque ninguém olhava pra mim. Eu lá triste porque todo mundo olhava pra mim como um bandido, como um malfeitor. E ninguém tinha misericórdia de mim, e aquilo me doía na alma. Mas eu tentei várias vezes. Quando de repente eu vejo uma mulher com uma blusa com o nome escrito Aleluia. Eu não sabia nem pronunciar aquilo, mas eu já sabia que aquilo era algo da igreja, porque eu já tinha ido com Aleluia tentar atrás de ficar com as meninas lá. Não deu certo, mas eu fui. Quando eu vi aquele nome Aleluia naquela blusa, eu disse, ixi, essa parada aí é da igreja, vai dar certo agora. Eu, ei, coroa, chega aqui, meu irmão, de rocha mesmo, eu vou te roubar não. Aí ela olhou pra mim e disse, diga, meu filho. Eu disse, ei, onde é que tem um grupo de oração e tal, eu tô querendo mudar. E ela disse, olha, aqui tem um Shalom, é ali. E aí eu fui na comunidade Shalom. Eu cheguei na comunidade Shalom, tinha lá o irmão na recepção, eu bati na recepção lá e disse, ei, parceiro, trocar um papo reto aqui contigo aqui, mano. O cara olhou assim pra mim, ô irmão, seja bem-vindo. Vixe, o cara é mó limpeza, ó, gente boa. Aí ele começou a dizer, não, o grupo é tal dia e tal e tal. E eu, não, pode crer, vai dar certo. Aí, ei, irmão, vou dar só um rolê aqui, conhecer aqui a casa. Aí fui andando, aí chegou logo uma menina, né? Menina bonita e tal. Chegou pra mim, oi, seja bem-vindo, me dando um sorriso. Aí eu, vixe, que gata, pai. As coisas aqui na igreja é bem fácil, meu irmão. Nem conheço a comadre, ela já chegou falando, ó. Aí vai certo. Aí eu, e aí, gatinha, qual vai ser? Aí ela, como é seu nome? Eu disse, Daniel, prazer. Aí eu, Daniel, e o teu? Luciana. Aí eu, teu nome é lindo como a dona, viu? Aí ela olhou pra mim, olha, eu quero te apresentar aqui e tal. Começou a mostrar a casa, eu olhava mais pra ela do que pra casa. E aí, ela, olha, seja bem-vindo e tal. Eu, não, pode crer e tal. Aí, deixei de mão, né? Quando foi no dia do grupo, aí eu fui lá. Quando eu ia chegando no Shalom, tinha uma música, a galera cantando a música. Incendeia a minha alma, bem alto, né? Aí eu ia chegando, vixe, meu irmão, que sensação é essa? Eu tô arrepiado, ó. Que sensação, eu ia entrando assim, sabe? Entrando assim. Que sensação maravilhosa. E a galera, incendeia, meu. Eita, meu irmão, tá incendiando o que ali dentro, meu irmão? Cara, é o fogo do Espírito Santo. Eu disse, mano, tu é doido, meu irmão. Que deve ser massa, ó. Ei, qual é o grupo e tal que eu vou? Eu disse, rapaz, é esse mesmo que estão cantando essa música. Aí eu, porra, eu vou chegar lá. Aí eu fui chegando, né? Tinha chegado um pouquinho atrasado, tá? Fui chegando. Quando eu cheguei nessa sala, todo mundo de olho fechado, com a mão assim pra cima e cantando, né? E só um cara assim com violão, ministrando a oração. Isso, incendeia a minha alma. E eu lá,
Meu, olha aí, mano, tem uma galera aqui dentro. E a oração troando e eu lá. Aí o cara que ministrava fazia assim com o olho, ó. Aí dizia, fecha os olhos, quem ainda não fechou? Isso ele olhando pra mim. Aí eu, esse cara tá me olhando, mano, vou pra trás dessa menina aqui. Aí a cabeça dele ia pro lado. Fecha os olhos, quem não fechou? Aí eu fechei os olhos, né? Eu vou fechar meu olho aqui só pra ver qual é. Fechar aqui, vai. Aí ele dizia, né? Entra, Espírito Santo. Aí eu, Espírito Santo entra aqui em mim também, né? Vem, Espírito Santo, incendeia a minha alma. E eu lá. Aí de repente meu corpo começou a balançar. Deixa, eu tô ficando lombrado. Será a ação do Espírito Santo, né? Aí eu, Jesus, e agora? Aí de repente as minhas pernas começaram a querer faltar. Eu querendo repousar no Espírito Santo. Eu não sabia o que era isso. Eu pensava que aquele povo que caía era corda de doido. As minhas pernas faltando. Aí eu fui me sentando, ó. Me sentei. E aí o irmão começou a dizer, Deus me revela que entre nós existe um bandido, está se convertendo hoje. E eu olhei assim, esse bicho me conhece da onde? Esse bicho me conhece da onde? E ele, e Nossa Senhora foi te buscar lá no meio das drogas. Eu, pode crer, meu irmão, esse bicho está falando de mim, mano. Será que eu já roubei ele? E ele, e Nossa Senhora te escolheu para ser profeta e tal. Eu lá sabia o que era profeta? Que profeta, hein? E naquele dia, meus amados irmãos, eu experimentei de um fogo bem diferente do fogo que eu acendi a pedra de crack, bem diferente do fogo que eu acendi o cigarro. Aquele era o fogo do Espírito Santo. Meus amados irmãos, do dia 11 de agosto, desde a primeira vez que eu fui na igreja que eu me confessei até hoje, nunca mais eu precisei de droga para me ser feliz. Eu me libertei. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria, eu fui resgatado do mundo das drogas. E aí, meus amados irmãos, eu só andava armado e até hoje eu ando armado. Andar armado é um direito de todo cidadão brasileiro, de todas as pessoas. Antigamente eu só andava armado com .40, com 38, um bocado de arma, né? Ainda hoje eu ando armado para me defender dos bandidos. Só que hoje eu ando com a arma que ela é cano duplo, Antigo e Novo Testamento. Calibre 73, quando ela é utilizada, ela não derruba, ela levanta. Hoje eu ando armado, eu ando com a palavra de Deus na minha mão. E eu ando metendo bala no quinto dos infernos, para onde eu ando, né? O diabo quando me vê, eu digo, corre, compadre, vai comendo, pá! Eu derrubo o cão, né? A palavra de Deus é minha arma hoje. E aí, meus amados irmãos, quando eu mudei de vida, ninguém acreditou, nem a minha própria família. Comecei a ler a Bíblia. Para você ter ideia, você sabe o que é que substitui o vício do crack na minha vida? É a leitura. Eu sou viciado em ler. Você quer me ver feliz, me dê um livro. Se eu ganhar a blusa, eu também fico feliz, mas não tanto como um livro. E os 4 inimigos que eu tinha, infelizmente, 3 morreram e um me perdoou. Esse que me perdoou porque era negócio de mulher. Eu tinha pegado a mulher dele, essas coisas, aí ele tinha ficado com raiva, tinha tentado me matar, mas ele já tinha deixado ela, ele acabou me perdoando. Mas os outros 3 morreram baleados. Até hoje eu rezo pela alma deles. E aí eu fiquei vivendo em paz. E aí eu na Santa Igreja comecei a querer ser pregador, né? Só que eu era sempre colocado de lado. Eu era aquela pessoa que as pessoas até gostavam, mas tinha algo me bloqueando. E aí eu na comunidade Shalom passei uns meses e o diabo não tinha desistido de mim. E o diabo, ele não vai desistir de tentar lhe derrubar até o último dia da sua vida. O diabo vai querer lhe atentar, vai querer fazer de tudo para você desistir do céu. E aí, meus amados irmãos, eu lá na comunidade Shalom, o que foi que aconteceu? Eu saí do bairro de Fátima e fui morar no Jardim América com minha família de novo. Comecei a fazer amizade com um pastor protestante. E aí esse pastor protestante começou a atacar a igreja.
católico vai pro inferno, que adora imagem, que não sei o que, Comecei a ir pro culto e comecei a ir pra missa, né? Pro culto e pra missa, culto e missa. Teve uma hora que o diabo me cegou, virei protestante, logo fui promovido para obreiro. Botaram logo uma roupa social em mim, uma gravata, e eu fiquei lá na frente da igreja. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Virei obreiro. De obreiro, rapidamente virei diácono da Assembleia de Deus, uma das denominações protestantes. Virei pregador. Comecei a pregar, e as minhas pregações eram voltadas a atacar a Igreja Católica. Veja, a que ponto eu fui uma pessoa perdida, né? Droga, prostituição, tudo que não presta. Ainda fui inventar de ser protestante. Depois que Nossa Senhora me resgatou na Igreja Católica, eu me libertei do tráfico, de tudo isso. Meses depois virei protestante. E aí atacando a igreja, atacando, pregando. E aí, nesse período de protestantismo, conheci a minha esposa Patrícia. Meu testemunho é grande, certo? Eu estou tentando resumir aqui algumas coisas. Conheci minha esposa Patrícia Linhares. Meus amados irmãos, eu só fui entender realmente o significado da palavra amor quando eu encontrei Deus, Nossa Senhora e a Patrícia. Porque se eu não tivesse conhecido a Patrícia, eu teria vivido esta vida pela metade, porque ela me completa, porque ela é a minha vocação. Eu amo a minha esposa. E eu conheci ela no mundo perdida. Ela era uma pessoa completamente afastada de Deus, porque na sua infância ela foi abusada sexualmente, foi estuprada. Na sua juventude ela foi usuária de droga e bissexual, tanto ficava com homens como ficava com mulheres. E aí eu peguei a Patrícia destruída pelo demônio, comecei a me relacionar com ela. Ela virou aquelas protestantes confusãozeira, aquelas canelas de fogo do reteté, que diz que os católicos vão tudo queimar no inferno, que entra numa casa e diz: vai ser imagem é cor do cão, aleluia, xirialabadadá. Aquelas doidas, pronto, era ela lá no protestantismo. Virou protestante comigo e aquelas doidas. Na hora do culto ela disse: tá amarrado e tá queimado. Ela era assim. Aí arrastei o protestantismo comigo. E aí a gente estudando a igreja católica para me atacar a igreja. Eu tive a ideia de estudar o catecismo da igreja católica para me atacar mais ainda a igreja católica. O que foi que aconteceu? Eu foi voltar para a casa do Pai. No dia do culto protestante, que o pastor disse: fecha os olhos, vai começar a oração. Aí a gente fechou os olhos, começamos a orar. E lá no meu íntimo, a voz de uma mulher disse assim: meu filho, saia daí. Aí não é o seu lugar, porque aí não me querem. Aí eu disse: isso é Nossa Senhora falando comigo. Ela disse: eu sou tua mamãe, sou a Virgem Maria. Na hora eu abri o olho, olhei para a Patrícia e disse: vamos embora daqui, nós temos que ser católicos. Na hora que eu abri o olho, que eu olhei para ela, ela estava com um papel na mão escrevendo um poema para Maria Santíssima. Dentro de um culto protestante, Nossa Senhora foi me buscar, e foi buscar ela também. A gente saiu dali e fomos embora. Quando foi no outro dia, a vontade de se confessar matando. Só vou me confessar. Fui me confessar em qual igreja? Nossa Senhora de Fátima, a mesma igreja que eu tinha sido resgatado da criminalidade. Cheguei lá, me confessei, o padre: mas você é teimoso, né? Me confessou e tudo. Quando eu fui lá fora, tinha uma mulher vendendo artigos religiosos. Eu comprei um crucifixo, mais ou menos de um pau, botei no peito. Eu já sou maguinho, torto. Um crucifixo daquilo eu tava andando assim. Mas aí comprei o crucifixo. Botei lá o crucifixo, Jesus na cruz, né? Pedi pro padre abençoar, o padre abençoou. Quando eu cheguei na rua em que eu tava morando, o meu vizinho era o pastor, né? Assim que eu cheguei na rua, quem foi o primeiro que eu vi? O pastor. Na hora que ele me viu, ele olhou pra mim e disse assim: tá amarrado e tá queimado. Eu disse: quem? Quem que tá amarrado e tá queimado? Eu não estou amarrado. Tá amarrado e tá queimado. Foi se aproximando de mim, ó: vem, vem, se tu vier quente eu tô fervendo, se tu vier fervendo eu tô evaporando. Vem, que agora tem fogo. Ele chegou para mim, olhou pro crucifixo e disse: olha, Deus, na palavra de Deus não tem ensinando fazer imagem de Cristo crucificado. Quem foi que te disse isso, pastor? Você quer saber onde está? Na Bíblia. E sempre com a Bíblia dele na mão.
Aí eu disse lá em João capítulo 3, versículo 14. Se prepara que agora tem rajada de glória mesmo. João capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés fez com a serpente no deserto, terá que ser feito com o Filho do Homem. Como foi que Moisés fez com a serpente no deserto, amados? Números capítulo 21, a partir do versículo 4. Deus manda fazer uma imagem de uma serpente de bronze. Quem olhasse para a imagem ficava curado. Assim como fizeram com a serpente, terá que ser feito com o Filho do Homem. Quando a palavra fala Filho do Homem, é referente a Jesus. Então, assim como Moisés fez com a serpente, nós temos que fazer com Jesus, ou seja, uma imagem pendurada em uma cruz, que é Jesus crucificado. Aí ele olhou para mim e disse assim: mas a cruz é maldição. Ou quem foi que ele disse isso? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz que a linguagem da cruz é força para nós. Então a cruz não é maldição, porque na cruz foi derramado o sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro é santo. Aí ele olhou para mim e disse: mas vocês são loucos, vocês pregam Cristo crucificado. Eu vá reclamar com São Paulo, meu irmão, foi ele que me ensinou. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 22 ao 23 diz: mas nós pregamos Cristo crucificado. Aleluia. Aí ele ficou bufando de raiva e disse: mas lá em Êxodo 20, do versículo 4 ao 5 diz: não farás para ti imagens daquilo que está no céu, na terra, embaixo da terra. Isso a gente ia discutindo e andando em direção à casa dele. Quando eu entrei na casa dele, bem na sala tinha uma foto dele na praia, só de sunga, meu irmão, mais ou menos nessa posição. Quando eu olhei para aquele ser não identificável pela NASA, eu disse assim: pastor, o senhor disse que não pode fazer imagem daquilo que está no céu, na terra, embaixo da terra. Então essa imagem aqui é o Satanás? Não, isso aí foi quando eu fui na praia, não sei das contas. Eu disse: mas aqui tem uma imagem do céu, da terra, de um ser não identificável pela NASA e das águas debaixo da terra. Ele olhou para mim e disse: mas eu não adoro essa imagem, nem o católico adora a imagem de um santo. Ele disse: me prove na Bíblia onde é que diz para fazer imagem. É muito simples. O senhor não está em Êxodo 20? Vai para Êxodo 25 e vê o versículo 18. Deus manda fazer imagens de 2 anjos na Arca da Aliança. Por acaso Deus é contraditório, pastor? Ele disse: mas você é muito atrevido. Eu disse: quer mais? Ezequiel capítulo 41, do versículo 17 ao 19 diz que o templo de Salomão era cheio de imagem, tanto dentro como fora. E ele louco de raiva comigo, né? Eu disse: pastor, se eu fosse o senhor, parava de ter relação sexual com sua esposa. Ele disse: por quê? Eu disse: porque o senhor está correndo perigo. Já que não pode fazer imagem, você não pode mais ter filho, porque um filho é imagem e semelhança de Deus. Vamos fazer um acordo, quando for no dia de pagar o dízimo, eu levo um galão de gasolina e a gente coloca fogo no dízimo que vão lhe dar. Ele disse: mas por quê? Eu disse: porque o dinheiro também é do cão, porque tem imagem de um homem e de um animal no dinheiro. E ele com muita raiva, né? E ele disse: vocês dizem que Nossa Senhora é santa, que negócio que Maria é santa? Eu disse: não, Maria é santa e a Bíblia diz que ela é santa. Aí ele disse: a Bíblia não diz que Maria é santa. Eu disse: Mateus capítulo 12, versículo 33. É pelo fruto que se conhece a árvore. Quem é o fruto de Maria? Santa Isabel nos responde em Lucas 1,42. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Se é pelo fruto que se conhece a árvore, olhando para Jesus nós reconhecemos a santidade da Santíssima Mãe de Deus. E ele louco, dizendo: Nossa Senhora não é imaculada. Eu: é sim. Jó 14,4 diz: ninguém fará sair o puro do impuro. Jesus é puro, Nossa Senhora também é pura. E ele louco, dizendo que: mas Nossa Senhora diz que Jesus é seu Salvador, então é porque ela é pecadora, porque Jesus veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Eu disse: existe 2 formas de você salvar uma pessoa: quando ela cai num buraco ou antes dela cair. Jesus salvou Nossa Senhora antes dela cair no pecado. Antes dela adquirir o pecado, Jesus salvou ela, Jesus preservou ela. Isso está lá em Judas capítulo 1, versículo 24, que Deus pode nos preservar antes de toda queda. Então Jesus, ele preservou a Santíssima Mãe dele. Aí ele disse: mas você está afiado. Eu disse: todos, pode começar, pode botar aí, Valdo. Não, que aqui tem. Você não está conversando com um desconhecido não, vamos lá. Uma vez um pastor protestante olhou para mim com o rosário e disse: o sangue de Cristo tem poder. Eu disse: acredito, por isso que eu amo tanto Nossa Senhora. Aí ele olhou para mim e disse assim: como assim? Eu disse: lógico, o sangue de Cristo tem poder, pastor? Ele disse: tem. Eu disse: aonde foi o princípio desse sangue? Foi aonde? No ventre de Maria. Jesus passou a ter um sangue no ventre de quem? Maria. Tá
vendo? Por isso que eu amo ela. O sangue de Jesus foi formado no ventre de Maria. E o sangue de Jesus tem poder? Sim ou não? Sim. Então o de Nossa Senhora também tem, porque o sangue de Jesus carrega o DNA da mãe dele. Aí tem pessoas que dizem assim: pra que eu vou pedir a Maria se eu já posso pedir diretamente a Deus? Uma vez uma menina fez essa pergunta pra mim. Aí disse: missionário, pra que eu vou pedir a São Francisco, Santo Antônio, a Maria, se eu já posso pedir diretamente a Deus? Eu disse: você já pediu pro seu pastor orar na sua cabeça? Ela disse: já. Eu: pra que se tu tem Deus? Nós pedimos os santos porque eles nos ajudam, assim como os irmãos nos ajudam. O céu está em unidade com a terra. E aí, meus amados irmãos, eu provei para ele tudo que ele quis. E para a honra e glória do Senhor Jesus, aquele pastor não me calou. Mas tinha coisa ainda para me conquistar. Dava para contar até a noite meu testemunho aqui. Estou agilizando. Nessa época, meus amados irmãos, eu fiquei desempregado. Isso já na igreja católica, eu com a Patrícia. E a gente estava vendendo água na rua. Era eu de um lado gritando: olha a água real. E ela do outro lado: olha a água real. Tinha hora que eu dizia assim: tá acabando. Aí o povo dizia: a água, eu não, as canelas, de tanto andar e não vender. Negócio difícil. Aí a Patrícia disse: eu quero casar. Eu disse: ô Glória, eu também. Você acha que eu não quero casar com você, princesa? Eu dei glória a Deus de eu ter achado alguém que me quisesse, né? Na hora, ela disse: mas eu quero um vestidérrimo. Eu disse: vixe Maria, tem que rezar pro povo primeiro sentir sede, né? Pra nós vender água pra dar certo. Aí ela foi olhar os vestidos comigo. Quando eu cheguei lá, os vestidos de 1.000 pra cima. Eu disse: haja água, Jesus, pelo amor de Deus. E aí ela disse: ai, eu queria isso. Aí eu ia ficar linda. Eu disse: vai rezando pro povo sentir sede, né? Aí, meus amados irmãos, em uma dessas que a gente voltou cansado do trabalho, a gente contando as moedinhas, né? Isso aqui vai pro capital, isso aqui é lucro, isso aqui. Dividindo as moedinhas, né? Só dava pra comer e olha lá. De repente o telefone da minha casa. Aí eu: eita glória! Alô? Alô, boa noite. Meu nome é Ana Clara. Eu sou de um programa de televisão. Eu disse: programa de televisão? É porque eu vi o seu testemunho na internet e eu queria trazer você para dar um testemunho no programa de televisão. E eu lá com um telefone no ouvido e pulando para um lado e para o outro, e o fio enrolando em mim. Eu vou, irmã, eu vou. E aí, essa foi a primeira vez que eu fui para a televisão marcar a data. Meus amados irmãos, dei o meu testemunho na televisão. Quando foi bem antes de começar, a apresentadora olhou para mim e disse assim: qual o sonho que você tem para realizar na sua vida atualmente? Eu disse: irmão, eu quero casar na igreja, mas eu quero que seja o casamento. Eu não quero que esse casamento seja assim. Eu queria realizar o sonho dela de ela entrar na igreja com vestido de noiva. E a gente era casado no civil, só que a gente tinha se separado para não pecar contra a castidade. Você sabe, morar junto, o fogo é grande, né? A gente quando ama. E aí, a gente separado pra gente esperar o matrimônio santo. Eu contei, ela: ai, não se preocupe, no final do programa eu digo assim: o povo vai ajudar vocês a casar, o povo vai doar. Eu disse: oh, glória a Deus, Jesus, tá valendo a pena esse negócio, né? Tá valendo a pena. Dei o meu testemunho. Quando foi no final, ela disse: gente, o irmão e tal quer casar, você que pode ajudar. 24 horas Jesus pagou a conta, passou o cartão do céu. Meus amados irmãos, foi providenciado a capela de um colégio, uma capela muito bonita. Foi providenciado o padre, foi providenciado o vestido dela, a minha roupa, dado a mim, do pajem, da minha mãe, do meu pai e da mãe dela e do irmão dela. Tudo pago por Nossa Senhora. Para não dizer que eu não gastei nada, gastei R$26,80 com centro salgado. E aí, meus amados irmãos, a gente conseguiu a providência do casamento. Na época,
muita dificuldade, apareceu uma pregação para mim numa casa de recuperação. No caminho, o cara conversando comigo: tá desempregado, irmão? Eu digo: tô, mas eu creio na providência de Deus e de Nossa Senhora. Aí ele disse: é mesmo? Seria tão bom se você trabalhasse lá na casa de recuperação, né? Mas não tem mais vaga. Aí eu disse: é mesmo, irmão? Ele já tem todos os educadores e tal. Eu disse: é, mas Nossa Senhora vai providenciar. O telefone dele toca. Quando ele atende, é um irmão chamado Júnior, que era um dos educadores da casa, dizendo: eu pedi as contas. Ele desligou o telefone, olhou para mim: você está empregado. Eu disse: amém. Passei a trabalhar numa casa de recuperação. Deu certo o casamento, a gente casou, estamos aí, Morro de Alegre, tal. Trabalhava durante 10 dias, ganhava quase R$1.000, um trabalho moleza. Chegava na casa de recuperação, só mandava eles fazer o que tinha para fazer, pregava a palavra de Deus para ele, depois mandava ir dormir. Aí teve um dia que eu cheguei lá na casa de recuperação, me ajoelhei para fazer a oração inicial do meu dia. Quando eu me ajoelho, Nossa Senhora diz no meu ouvido e o Espírito Santo: saia do trabalho. Eu disse: opa, será que isso veio de Deus mesmo? Vou tentar de novo. Peça as contas. Mas está tudo tão bem, estou ganhando tão bem. O que é isso, Maria Santíssima? Vai embora para o interior, sem conhecer ninguém. Eu liguei para a Patrícia e disse: amor, nós vamos embora para o interior, sem conhecer ninguém. Eu peguei minhas coisas com ela, arrumei numa bolsa e fui embora para o interior chamado Bela Cruz. Nesse interior fui perseguido, fui odiado, me colocaram de lado, mas Deus me queria levar para Marco. Saí de Bela Cruz porque estava morando de favor na casa de uma pessoa, né? Saí de Bela Cruz, fui para Marco, alugaram uma casa para mim em Marco. E a gente comia uma quentinha por dia que um homem ao lado dava, e chegava algumas doações de frutas. A gente lá na missão, sem conhecer ninguém. Deus tocou no meu coração para me fundar um grupo de oração. No dia 7 de janeiro de 2015, eu fundei o grupo de oração Santa Faustina. Primeira reunião, 7 pessoas. Segunda, 24. Terceira, 38. A gente conseguiu um lugar para fazer o grupo. Fomos expulsos de lá. O coordenador expulsou a gente, botou nós na rua. 2 quarta-feiras sem ter o grupo. Uma pessoa apareceu ofertando um lugar. Voltou a ter o grupo, 60 pessoas. Meus amados irmãos, de 60 passou para 100. A gente viu que dentro do lugar não dava mais certo. A gente colocou no meio da rua 200 pessoas toda quarta-feira. 300, 400. O grupo já chegou a dar 1.500 pessoas por quarta-feira. Toda quarta passava de 1.000. E gente se convertendo e gente mudando de vida. Hoje, a obra missionária Cenáculo da Divina Misericórdia tem apenas 1 ano e 8 meses de idade, porque ela é uma criança, e como eu também sou uma criança, nos braços daquela mamãe que eu disse a vocês, que me ama tanto e que te ama tanto. Aqui está o meu testemunho de vida, e ali está a minha esposa, que eu amo tanto, e hoje eu sou muito feliz por ser de Deus. Meus amados irmãos, Deus ele pode restaurar, resgatar qualquer pessoa, pode mudar a sua realidade de vida. Talvez você que está olhando para mim está precisando muito ouvir tudo isso e colocar em prática. Deus escolheu você para estar aqui hoje. Hoje eu sou uma pessoa completamente feliz. Junto com minha esposa nós somos missionários, vivemos inteiramente da providência, não cobramos R$1 para pregar a palavra de Deus. Tem pessoas que ligam para mim e dizem assim: missionário, quanto é a pregação? Eu disse: como é que eu vou te vender o que não é meu? Pregador que cobra para pregar a palavra de Deus não é pregador, é artista. No dia que eu cobrar R$1 para me pregar aqui para vocês, não me traga, é sinal que eu perdi a graça. Amém? Amém. Meus amados irmãos, então Deus ele mudou minha vida e hoje eu e a Patrícia somos missionários. Temos o carisma de viver e propagar a misericórdia de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A bicha é gigante, viu? Ela é grande. É grande demais. Viu? A gente chegou ali no lugar e a pessoa disse: Daniel, e essa menininha tem quantos anos? Tem uns 9? Isso é 9 mais 9 mais 9. Né? Então, assim, né, tá aí o casal. Né? Eu cheguei agora e como eu admiro os casais, as lutas,
E o Daniel tinha que chamar ela aqui, né? A Patrícia, para sofrer vergonha mesmo, filho. Então, para que foi casar com ele? Agora é tarde, né? Agora tá sem jeito. Então, tá aí, né? Um homem de Deus, Nossa Senhora, um homem que passou por atribulações tenebrosas, a menina, esposa dele também, né? Mas estão aí, juntos, 3 anos, firme, resgatando almas, dando a vida para Deus, né? E aí a gente pode perguntar, ou Daniel ou Patrícia, vocês têm uma responsabilidade muito grande, são casados, são responsáveis por almas. É fácil? É não. Mas eles estão aqui. O demônio investe? Sim. Ataca? Sim. Mas ele está aqui, né? Está aqui. Então, que cada um de nós, não só o casal, mas o jovem, a jovem, não se deixe ser levado, baixar a cabeça por atribulações, não. Atribulações, quando ela chega na vida de nós, é porque nós estamos com um pé ou um cabelo no céu. É um santo que está sendo construído. E é um santo, como diz o livro, o Tratado da Verdadeira Devoção. Esse livro foi escrito pelo santo para formar santo. Então é isso. Quando chega isso, é porque você está sendo um santo que está sendo lapidado para formar outros. E o Daniel está aqui, já disse isso. Eu tenho o Daniel hoje como meu amigo. Eu gosto muito dele, da Patrícia. E eu pedi a ele um grito de socorro em certas conversas que nós tivemos. Eu acho que ele lembra. Então ele está aqui, como ele falou, não estou aqui por dinheiro, mas está aqui por mim e por você. Se ele não fosse estar aqui, talvez nem pregador tivesse. Eu acho que eu e o João Mateus, nós não ia ter coragem de pregar para vocês, né? O Lucas, eu acho que também. O Marcelo também não. Então a gente ia não ter o retiro. Não ia ter o retiro, né? Porque aí ele veio de longe, né? Então vale a pena o esforço, né? Vale a pena a luta. Casais, jovens, crianças, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Não pare por nada.